Olá! Hoje vou falar sobre os erros básicos mais comuns sobre a evolução que leigos no assunto cometem. Algumas pessoas cometem esses erros ou por ingenuidade e ignorância por terem sido enganados, e outras por desonestidade intelectual porque sabem que está errado e mesmo assim repetem esses erros. Sem mais delongas, vamos começar. 1. A evolução é só uma teoria. Resposta: esse erro é a pessoa confundir teoria científica com teoria do senso comum. Uma teoria científica é algo com fundamento e que começou como uma hipótese científica que foi sobrevivendo a desafios, passando por vários testes que a poderia derrubar. Uma teoria científica é considerada uma explicação que melhor explica determinado fenômeno da realidade. 2. Porque ainda existem macacos. Resposta: diferentes espécies que compartilham e descendem de um ancestral em comum podem coexistir porque em nenhum momento a evolução diz que quando surgem novas linhagens, as outras que são consideradas parentes próximas não vão necessariamente deixar de existir, porque elas podem muito bem ser bem-sucedidas e se adaptar às mudanças. Não é que viemos dos macacos atuais, mas sim segundo a evolução, compartilhamos um ancestral em comum. Uma maneira de pensar nisso é imaginar um cladograma. Os nós seriam o ancestral comum e as linhas seriam as diferentes linhagens ou espécies que derivam desse ancestral comum. Não é que as linhas deram origem umas às outras, mas compartilham um ponto ou nó em comum. Depois pesquisem o que é um cladograma porque vai facilitar muito entender isso. Vou até deixar mais informações na descrição. A evolução não é algo linear que sempre resulta em algo específico. Aquela imagem da marcha do progresso passa essa ideia errada de evolução linear onde primatas sempre resultariam em humanos. Evolução funciona como uma árvore com várias ramificações. 3. Quem foi o primeiro humano segundo a evolução? Resposta: segundo a evolução, não existe isso de primeirão, porque são populações que evoluem em não indivíduos únicos. Então essa ideia de que houve um primeiro humano segundo a evolução não faz sentido. Fóssil não vem com documentação e mesmo os mais antigos são só isso mesmo. No máximo o que se pode dizer é mais antigos que se tem notícias. 4. A evolução não é verdade porque ninguém estava lá para ver. Resposta: uma analogia que faço é com a cena de um crime onde não teve nem câmeras e nem testemunhas. Às vezes tem casos e evidências que não dependem de ter alguém presenciando para saber que tal coisa aconteceu ou não. Com a evolução acontece a mesma coisa. Não vimos acontecer, mas a evolução deixou suas marcas no registro fóssil e seres vivos atuais. 5. A vida não poderia surgir e evoluir de uma explosão do nada. Resposta: primeiramente, a evolução não diz que nada disso aconteceu assim. O erro desse comentário é confundir teoria da evolução com Big Bang e origem da vida. Alguns cometem esse erro ou por ingenuidade ou por desonestidade, porque isso é um espantalho. A teoria da evolução trata das mudanças que os seres vivos passam ao longo das gerações e a evolução só começou após a origem da vida. Big Bang não é uma explosão que deu origem a tudo do nada. O modelo do Big Bang trata da expansão e evolução do universo até seu estado atual. Big Bang, a origem da vida, e a evolução biológica, são eventos e fenômenos diferentes que aconteceram em períodos diferentes. Isso de misturar tudo como se tivesse acontecido ao mesmo tempo, é um espantalho de quem está desesperado tentando refutar a evolução por não ter um argumento realmente válido que bate no que a teoria realmente diz. 6. Se a evolução fosse verdade, deveria ter um ser vivo se transformando em outro completamente diferente bem na nossa frente. Resposta: primeiramente, não é isso que a teoria diz. Quem usa essa alegação está usando achismo e espantalho por colocar algo que a teoria não diz. A maneira que as mudanças evolutivas acontecem são graduais, é isso que a teoria evolutiva diz. Evolução não é Pokémon. Isso de evolução Pokémon é um espantalho criado por aqueles que negam a teoria. Esse espantalho da evolução não faz o menor sentido porque as mudanças evolutivas não acontecem em segundos ou de maneira instantânea como é nesse desenho animado. Enfim, como eles não conseguem refutar o que a teoria realmente diz, criam espantalhos porque aí fica mais fácil bater.
Tem muitos outros erros, mas vou parar por aqui para evitar que fique muito longo e porque já fiz minha parte ajudando a desmentir essas bobagens. Era só isso e obrigado a quem assistiu até o final.